sempre. Preciso apresentar os dados do meu estudo num artigo científico, senão nunca vou defender esse mestrado. Só falta saber se eu faço isso escrevendo tudo num texto interminável ou se é melhor usar tabelas. Eu vou ficar louca! Vai ficar? Calma, minha querida pimpolha ranzinza. Eu vou te ajudar com isso. Apresentar os dados é legal, pode acreditar. Duvido muito, mas eu vou tentar. Boa, já é um começo. As tabelas são boas quando tu tem muitos dados para apresentar, especialmente se tu tiver comparações ou padrões para mostrar, porque elas te dão uma visão geral rápida e organizada dos resultados. Mas eu ainda continuo sem saber como organizar os dados nessa tosqueira. Por isso que no vídeo de hoje eu vou te explicar como organizar as tabelas na seção Resultados do teu artigo. Eu sou a Adri Toigo e tu tá no canal Educação Física com Vinho. Produção, roda a vinheta! As tabelas devem ser claras e fáceis de ler. Uma boa ideia é dividir os teus resultados em seções de acordo com as diferentes variáveis que tu está estudando. Assim, tu cria tabelas separadas para cada variável e destaca as diferenças de forma clara e bem concisa. Isso faz sentido, mas como é que faz para ter certeza que as pessoas vão entender as informações nas tabelas? Para tudo tem um jeitinho. Para que os outros entendam as tuas tabelas, a primeira coisa é dar uma caprichada nas legendas. Essas legendas devem descrever claramente o que tu está apresentando na tabela e resumir as principais conclusões. Também dá para usar cabeçalhos de coluna e linhas destacadas para facilitar a leitura e a compreensão. E não esquece que a tabela é aberta dos lados. Não entendi nada. Tá, vamos lá. Se for aberta dos lados, é tabela. Se for fechada dos lados, é quadro. Que história é essa de não ter linha dos lados para fechar a tabela? Boa pergunta! A diferença básica entre a tabela e o quadro é que as tabelas são usadas para apresentar dados numéricos e informações quantitativas, enquanto os quadros são usados para apresentar informações conceituais, teóricas ou qualitativas. Mas presta atenção que isso pode mudar dependendo do contexto. Então te liga nas diretrizes editoriais da revista científica para onde tu quer mandar o teu artigo. Se liga, hein? Isso aí, mas vamos adiante. Vou te explicar todos os paranauês das tabelas. Antes de meter a tabela no teu artigo, cita ela no texto. Isso também serve para qualquer elemento, como as figuras e os gráficos. Então, antes da tabela aparecer, taca lá no texto uma frase tipo: a variável x está descrita na tabela 1. E faz favor de escrever a tabela com letra maiúscula. Como eu já te falei, define um título que permita que o leitor entenda rapidamente o conteúdo da tabela sem a necessidade de retornar para o texto. E evita abreviações, porque artigo não é mensagem de WhatsApp. Se precisar abreviar, tu vai ter que colocar o significado da abreviatura no pé da tabela. Os títulos podem ser simples, mas eles têm que ser informativos, tipo Tabela 1, Perfil da amostra, ou Tabela 2, Resultados da variável Força de Preensão manual. A próxima coisa a fazer é descrever as variáveis e as unidades de maneira informativa, sem esquecer de dizer quais foram as unidades de medida que tu usou. Olha pra cá! Que susto miserável! Cadê o respeito, galera? Aqui tem um exemplo de uma tabela com as unidades de medida do lado das variáveis nas linhas e as medidas de tendência central, que são a média e o desvio padrão, nas colunas. Repara que não tem linhas laterais, senão seria Quadro! Outra coisa importante é manter a consistência na apresentação dos dados. Eu não entendi o que ele falou. Usa sempre a mesma unidade de medida. Olha para cá de novo! Eu estou usando a mesma tabela do exemplo anterior. Tá vendo que quando eu falo de massa, tá sempre em quilos?
tem gente que quando fala de unidade de medida apresenta umas variáveis em quilos, outras em gramas. Não faz isso. Mesmo que tu tenha medido algumas coisas em quilos e outras em gramas, converte tudo para a variável que é recomendada pelo Sistema Internacional de Unidades, que tu te livra da confusão. Outra coisa que tu deve fazer é alinhar os dados da tabela de maneira uniforme. Como assim? Não entendi. Essa tabela que eu estou usando como exemplo está toda alinhada. A coluna das variáveis está alinhada pela esquerda e as colunas dos dados estão centralizadas. Mas olha agora essa mesma tabela, só que desalinhada. Que deselegante! Outra coisa que não pode faltar é uma lista de notas e abreviações. Se for o caso, o teu leitor não tem obrigação de saber o que significa cada abreviação que tu colocou na tabela. Então, o certo é fazer isso colocando uma nota logo embaixo da tabela, dando o significado de cada abreviatura ou esclarecendo, por exemplo, o tipo de teste que foi usado para medir aquela variável. Nessa tabela, aparecem na legenda as explicações das abreviaturas que aparecem na primeira linha, que no caso são o valor de T e o valor de P, que está ali como SIG, e depois que o índice 1 é pré-teste, o 2 é pós-teste e o índice 3 é para dizer que a variável foi obtida a partir do questionário RuCode e o índice 4 sinaliza que a variável foi obtida a partir do questionário RuCode-Bref. Tu não acha que é muito detalhe? Não sou capaz de opinar. Deixa eu te dar mais umas dicas. Para tabelas que comparam grupos, o jeito mais comum é esse. Não é o único, mas serve direitinho porque é fácil de organizar os dados. Olha só, as linhas mostram os desfechos com números e porcentagem e as colunas mostram os grupos de estudo e outros dados como o tamanho do efeito da diferença entre os grupos comparados e uma medida de significância estatística dessa comparação, que pode ser o intervalo de confiança e ou o valor P. Se tu não lembra o que é isso, eu vou deixar um vídeo que explica rapidinho aqui no card e na descrição. Se for uma análise multivariada, que é bem comum nos estudos observacionais, de novo, tu vai colocar os desfechos nas linhas com número e percentagem e depois tu vai descrever nas colunas a ocorrência e porcentagem no grupo de participantes com o desfecho, a ocorrência e porcentagem no grupo de participantes sem o desfecho, a medida de associação com o desfecho, que pode ser, por exemplo, o risco relativo, a razão de chances ou o coeficiente de regressão, e a medida de significância estatística da associação com o desfecho, que é um intervalo de confiança e ou o valor de P. Não te surpreende se tu estiver lendo um artigo e os dados estiverem organizados de um outro jeito nas tabelas. Como eu te disse no início do vídeo, pode ser que a revista tenha uma diretriz específica para padronizar as tabelas de uma outra forma. Mas também já me aconteceu de mandar a tabela bonitinha, formatadinha, e a revista se passar e cagar a formatação de um jeito que ficou difícil de entender depois do artigo já ter sido publicado. E aí é capaz do leitor pensar que tu que é burro e não sabe fazer tabela. Ou vai pensar que o editor ou os pareceristas deixaram passar ou não conferiram o manuscrito pré-print antes de mandar para publicação. Mas tu tem razão. Podem achar que eu que sou burra e nesse caso eu nem tenho como me defender. Tá bom. No próximo vídeo eu vou te mostrar como apresentar os gráficos na seção de resultados de um artigo. Por isso, se tu ainda não for inscrito nesse canal, aproveita para te inscrever com o sininho ativado para receber a notificação quando eu postar a sequência desse conteúdo. O teu joinha ajuda demais a divulgar esses conhecimentos de forma divertida e gratuita para outras pessoas que precisam saber melhor desses paranauês. Eu juro que não vai te cair pedaço. Confere o que tá rolando lá na outra plataforma que também é @efconvinho. E se tu ainda precisar de mais ajuda para escrever e publicar o teu estudo, pode nos chamar nesse e-mail para uma mentoria top.
A gente vai te pegar pela mão e esclarecer todas as tuas dúvidas, te guiando na direção da escrita de um trabalho em condições de ser publicado. Tu ainda não vazou? Então fica só mais um tantinho para dar umas gargalhadas das minhas lambanças durante a gravação desse vídeo. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima! Apresenta as variáveis... Quais foram as unidades de medida que tu olhou? Ai, meu Deus, que tu usou. Que o índice 1 e o pré-teste... Eita! Os grupos comparados... Uf!